todos. Tô verificando se meu microfone dessa vez tá ligado, né? Bom, meu nome é Carol e hoje eu vou trazer o assunto que é a balança. Que, assim, quando eu recebi o diagnóstico de Crohn, foi uma balança que a médica especialista me falou: olha, se você cuidar dessa balança, a sua qualidade de vida melhora, porque, assim, pra quem não sabe, né, este canal, eu comecei com o intuito de passar informações, experiências que eu tenho com doença de Crohn, né. Então, quando ela falou isso pra mim, é meio que até hoje eu carrego isso comigo, porque é uma balança que não fica só dentro do Crohn, isso daí você leva pra sua vida, sabe? Você vai acabar levando isso, mesmo se você tem ou não, realmente é literalmente uma balança de como ter uma vida um pouco mais saudável, equilibrada, assim por dizer. Então ela me disse, né, na época, que a balança seria o quê? Você ter um estilo de vida saudável, isso a gente falando na questão de ser uma pessoa mais ativa, assim, tipo, praticar esporte, sabe? Que eu sei que hoje em dia é um pouco difícil, né? A gente tá falando de, né, às vezes a gente não tem tempo, às vezes só quer descansar, mas que ajuda. A gente acha que não, mas ajuda pra caramba. Na época, eu não fazia nada. Tipo, eu não fazia nenhum tipo de exercício, sabe? Eu comecei ainda com yoga em casa, aí depois que eu tive uma condição pra poder pagar uma academia, aí eu comecei a frequentar a academia. Eu vi que melhorava muito, assim, o meu dia, porque às vezes você tá com um dia ruim, às vezes, né, o trabalho pesa muito, e aí eu saía direto do trabalho. Saía direto do trabalho e ia pra academia. Então, meio que eu botava tudo, tipo assim, tudo que eu sentia ali, eu botava na academia, sabe? Nossa, eu adorava fazer bicicleta, porque eu pedalava muito, muito mesmo. Então eu gastava uma energia bastante, é tipo uma grande energia, sabe? Eu gastava muito ali na minha academia. Então eu conseguia botar tudo pra fora, assim, do meu dia, ali, sabe? Pra mim era maravilhoso. E aí tem gente que às vezes fala assim, não, mas eu ouvir música de academia é chato. E eles deixavam uma rádio lá. Então pra mim não era tão ruim assim. Claro, dependendo do horário, né? Dependendo do horário, aí realmente puxava um pouquinho e ficava chato. Mas eu ficava ouvindo música, eu fazia ali o esporte, praticava o exercício, né? Fazia ali. Cara, então pra mim, aqueles momentos ali na academia me ajudou muito. Hoje, eu não estou na academia, eu preciso voltar, pra falar a verdade, porque eu tô meio fora de forma. Isso eu percebi, e também porque, né, tem essa questão da minha saúde, que até um médico da família falou pra mim, olha, eu acho que seria legal se você voltasse a fazer exercício de novo, sabe? E aí eu percebi que eu estou fora de forma, principalmente quando eu vou patinar, de patins, eu percebo que eu fico muito cansada. Então eu falei, cara, eu preciso voltar a praticar alguma coisa. Mas às vezes você pensa assim, mas aí todo mundo fala. Sim, mas é você ter uma vida ativa. É literalmente você ter uma vida ativa de você falar assim, não, eu vou pra academia, ou sei lá, eu vou pra aula de zumba, né? Porque você tem esse movimento com o corpo, enfim. Às vezes natação. Eu fiz natação quando eu tava no ensino médio. Pra mim foi ótimo. Eu acho que é um dos poucos esportes que eu gostei na minha vida, assim. Porque eu me autocompeti ali com a pessoa nem estava sabendo de nada. Na minha cabeça, eu estava competindo com ela. Porque ela fazia assim, a gente bota as argolas, né? Eu não lembro o nome daquela redinha que separa cada lado da piscina. Então, eu competia com a pessoa, tipo, eu falei, cara, eu vou bater as argolas dela, sabe? Se ela fazia 20, eu falei, não, vou fazer. Nem que seja 21, eu vou fazer. E eu ia lá e ia fazendo. Então, eu sempre queria, tipo, me superar, sabe? Me superar ali na natação. Eu gostava muito. O problema era que entrava água no meu cabelo. Foi o meu único problema ali, e na época de frio, que era terrível. Mas, cara, até hoje eu falo, foi muito legal ter feito, muito legal. Foi um ano, mas foi um ano muito bom.
E aí, então, você tá vendo? E esse movimento com o corpo, né? De você, poxa, você começa a perceber até as mudanças que a gente passa frequentando academia, fazendo esportes, sei lá. A gente percebe as mudanças no nosso corpo, né? Às vezes, quando a gente vai vestir uma roupa, você fala, nossa, mas essa calça aqui não tava tão apertada assim. Agora ela tá soltinha, olha só. É um motivo, postura, a nossa postura que a gente fica, né? Eu sou uma pessoa que tem uma postura complicada. Então, pra você ver, eu tava no ensino médio, eu entrei pra natação e também foi por uma questão de saúde. Mas na época não tinha nada a ver com cromo, até porque não tinha muito... não tinha indícios naquela época, né? Era por mais uma questão também de ter uma vida ativa. Era uma adolescente também não ativa. E aí o médico na época falou, não, vai praticar um esporte e tal. Minha mãe já, perfeito pra mim, ela falou assim, vou colocar você na natação. Porque naquela época parece que todo adolescente quer ir pra academia, né? Mas a minha mãe não deixava. Então ela falou assim, não, você vai fazer natação. Natação é melhor pra você. Enfim, o médico concordou, eu falei, tudo isso. Inclusive, médico do SUS, tá? Não foi médico particular, não, tá? Do SUS. Pra deixar claro. Então, esse é um ponto de equilíbrio. O outro ponto de equilíbrio é o ponto alimentar, que é uma coisa que me pega muito, 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 muito. Porque quando ela falou assim, você vai ter que mudar, né, o seu estilo de vida, é uma mudança de estilo de vida. Você vai ter que ver aí a sua questão alimentar. Então, ela, na época, né, a proctologista, que é quem cuida da parte intestinal, eu não sei se é gastrointestinal também, mas a parte intestinal em si, ela que cuida, e ela falou pra mim, olha, eu vou te dar um encaminhamento, pede um encaminhamento pra nutricionista, pra você aprender a rever a sua alimentação, porque você precisa ver o que prejudica você a ter episódios, né, quando você acaba indo muitas vezes no banheiro, pra fazer o número 2, tá, número 2, pra deixar claro. Então ela falou, procura essa ajuda. Fui atrás, obviamente, e consegui uma nutricionista. Eu lembro que eu acho que eu mudei de nutricionista umas 2 vezes. Eu não lembro se chegou a ser uma terceira, mas eu lembro de 2. E geralmente quando eu chegava assim, eu tenho um Crohn, a pessoa não sabe o que é. E aí que tá o problema, entendeu? Mas se ela for uma pessoa da saúde que quer saber, ela vai procurar assim, não, vamos então ver o que você come no dia, e aí na próxima consulta que você vier, eu vou pesquisar o que você tem e a gente rever toda a sua alimentação. Então eu tive uma dessas que literalmente fez essa proposta pra mim. Então ela chegava pra mim e falava assim, ei, qual é o seu café da manhã? O que você come? Eu lembro que ela chegou na parte de temperos. Ela falou assim, quais os temperos que você usa na sua casa? E eu não sabia classificar nenhum tempero. Literalmente por nome, tá? Eu sei os temperos que tem na minha casa, mas eu não sei por nome, sabe? Então eu falava assim, aquele tempero vermelho. Aí ela dizia um monte e eu ficava assim, eu acho que é esse, moça. E aí ela dizia, como é esse tempero? Eu falei, aquele amarelo que usa pra peixe? Eu falei, eu sei pra que serve o tempero, eu só não sei o nome dos temperos. E é uma coisa que também, tá? Tempero. Tem que tomar cuidado com os temperos, viu? Quantidade de tempero aí, filha, dá uma dor daquelas na sua barriga, tá? Então a gente mudou toda a alimentação e eu acho que é uma coisa que ainda me pega, porque é igual intolerante à lactose. Aproveitando um espaço, eu sou um pouquinho intolerante, tá? Nessa época de Crohn eu descobri que eu sou intolerante. Mas é o leve, mas é o leve que vai, assim, que destrói aonde ele tá indo, sabe? Então, eu ter descoberto que eu também tinha me tornado intolerante, até então eu não era, mas eu tinha me tornado intolerante. Então, a gente foi mudando a alimentação, e aí foi, como eu falei, me pegou muito, porque eu tinha a sensação que assim, cara, eu não posso comer nada. Não, eu sentia isso. Tudo que ela me falava assim, você não pode comer, você não pode comer, você não pode comer, isso você diminui. Eu ficava assim, gente, eu não posso comer nada. Parece que eu não posso comer nada. E eu me sentia muito ruim com isso, com essa sensação ruim de que todo mundo poderia comer e eu não, sabe? E a alimentação sempre foi um ponto específico pra mim, né?
Enfim, porque, querendo ou não, aquela sensação boa de você comer, cara, eu tenho isso, tá? Então, pra mim foi muito complicado ter essa mudança, mudar a rotina de questão de leite. Cara, leite de origem animal, tive que trocar. Porque ela falou, ou você tira de uma vez, ou você substitui pro leite vegetal. E aí eu tentei tirar, mas eu senti muita falta. Então eu uso leite vegetal hoje, né? Questão de alimentação, hoje já é um pouco mais fácil pra mim. No início, como eu falei, foi muito complicado de rever tudo que você come, porque você fala, gente, eu não posso comer mais nada? É isso, você tá falando que eu não posso comer nada, dá tipo uma revolta em você. E então, assim, às vezes aqui, como eu moro com meus pais, então meio que às vezes eu dependo do que eles fazem, sabe? E aí, mas não é sempre. Às vezes eles fazem, tipo, como é que eu posso? Sei lá, vamos dar um exemplo. Arroz, feijão. Ah, e a mistura vai ser o quê? Ah, vai ser salsicha. Aí você fala, tá, vou comer uma ou duas no máximo. Aí chega a noite, ah, vai ser salsicha de novo. Falei, cara, eu não tenho condições de comer de novo. Né? Porque eu já comi no meio dia, eu não quero extrapolar. Então, às vezes, sei lá, vou fazer um ovo. Eu faço um ovo cozido, um ovo frito, um omelete, né, no caso. Faço um omelete. Então, eu tento substituir, dependendo do que for. Às vezes chega assim, Carol, a gente vai fazer ovo frito, tá? Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. E aí é uma coisa que eu sempre pego no pé aqui em casa, que é assim, em vez de usar óleo, usa manteiga. É mais... Hoje, nossa, isso de trocar o óleo pela manteiga pra mim, eu sinto pelo sabor, assim, que não é a mesma coisa. Muda muito, muito mesmo. Então eu falei, vou usar manteiga. Aí às vezes eu pergunto, e aí, usou manteiga? Já sabendo que a resposta é não, pelo sabor. E aí você fala, ai, desculpa, Carol, esqueci, você não, né, não é pra usar o óleo. Entendeu? Então, quando eu faço pra mim, é um pouquinho mais fácil de eu saber a alimentação, assim, de tipo, manter uma alimentação um pouquinho melhor do que quando eu tô dependendo com outras pessoas, sabe? É igual quando vai sair. Cara, isso daqui é complicado, porque assim, eu passo a semana inteira literalmente me controlando na questão alimentar. E aí, quando eu vou sair, sei lá, com amigos, não sei, com a família, e aí, sei lá, eu vou pedir alguma coisa, um hambúrguer, né? Um hambúrguer refrigerante, vamos dar um exemplo. E a pessoa fica assim, você pode comer? E aí ela fica assustada por você, aí você fica, posso, cara, eu só tô comendo um desse, não quer dizer que amanhã eu vou comer outro de novo, nem à noite, eu só vou comer esse. E a pessoa fica, assim, apavorada. Mas você não vai passar mal? Se você passar mal, eu falei, aqui tem banheiro? Tem. E se tem banheiro, meu filho, tá tudo ótimo. Mas eu não vou passar mal só com isso. Porque já aconteceu de eu passar mal, tá? Mas foi porque eu fui teimosa e tomei sorvete. Foi mais por isso. Só que eu não passei mal no lugar. Eu fui, tipo, indo pra casa e eu comecei a sentir mal. Eu falei, meu Deus, eu preciso chegar rápido em casa. Preciso chegar rápido, senão a coisa aqui vai piorar de um jeito que nada é legal. Hoje o que eu sinto de dificuldade na minha alimentação, assim, para tirar um pouco, é a batata frita e o refrigerante. Mas o refrigerante eu aprendi a tirar muito mais fácil. No começo foi mais complicado. Mas hoje eu tomo chá gelado ou eu tomo um suco, sabe? E não é suco, aqueles de saquinho, sabe? De suco em pó. Não, gente, não toma aquilo, pelo amor de Deus. Quer dizer, só se você quiser tomar uma vez ou outra na vida, tudo bem. Mas todo dia não, tá? Enfim. Então eu aprendi a tomar chá gelado. Chá gelado. Era uma coisa que eu detestava. Detestava mesmo. E aí hoje eu aprendi a tomar, sabe? Às vezes é meio sem graça. Mas assim, não sei, às vezes eu vou no cinema, às vezes eu peço chá gelado, se não tiver, é só refrigerante. Então tá bom, me dá um refrigerante e eu tento tomar só aquele, não tomar muito, porque gases, né? Refrigerante tem gases. Então, acaba machucando a minha barriga. À noite é complicado. Então, eu começo a sentir dor, sabe? É só dor. Então, aí é um problema. E a pipoca. Pipoca também. Dependendo, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade que eu como. Então, hoje, eu sei a quantidade que eu posso comer e não passar mal. A quantidade que eu devo comer, sabe? E o que evitar de comer para não passar mal. Esses dias que passou,
Quer dizer, ainda a gente tá no inverno, né? Mas teve uns dias aqui que tava muito gelado. Muito gelado. E fizeram sopa aqui em casa. Eu falei, cara, eu vou tomar com pimenta, né? É o erro daqui da pessoa. Mesmo sabendo, eu falei, não, eu tomei da última vez, não passei mal. Coloquei só um pouquinho. Só que aconteceu, eu acho que eu peguei uma quantidade grande de pimenta. Era uma colher de sopa, né, que fala. Coloquei, misturei lá na sopa, tomei. Falei, cara, tá muito forte, enfim. Não, passei mal. Falei, tá vendo? A gente sabe que a gente passa mal. E aí, o que aconteceu à noite? Eu falei, cara, foi a única explicação que eu tenho pra realmente ter tido o episódio. Foi por conta da pimenta. De restante, eu, tipo assim, eu não passei mal depois, sabe? Então, pra você ver. Pois assim, a minha barriga começou a fazer uns barulhos estranhos. Eu falei, nossa, eu vou passar mal, vou passar mal. E o pessoal da de casa, tá tudo bem? Eu estou passando mal. Mas o que você tem? Eu falei, é questão de comida. Entendeu? Então, hoje eu sei o que dá pra eu comer, a quantidade que eu posso comer. Mas você vê que é um assunto, igual eu falei, cara, o assunto de saúde, ele é um assunto pesado. Eu tento trazer de forma engraçada, porque no começo, quando você recebe todas essas informações, parece que tudo é muito pesado, sabe? Tudo é muito difícil de se lidar. E pra mim, hoje, eu dou risada. Eu dou risada que a pessoa, às vezes a pessoa sabe que você vai passar mal. E ela mesma te alerta. Você não vai passar mal? Você vai passar mal? Eu falei, não vou não. Tá de boa. Passei mal depois. Mas às vezes realmente não passo mal e a pessoa fica até surpresa. Nossa, você não passou mal, né? Eu falei, não. Porque eu sei a quantidade que eu posso comer. Festas infantis. Bolo com chantilly. Esse daí é um probleminha que até a médica na época falou, olha, se você puder tomar aqueles remédios que ajudam com a intolerância, toma, né? Mas tenta evitar comer glacê, essas coisas, porque tem muito ali o derivado do leite, né? Então tenta usar coisas mais zero lactose, sabe? Teve uma época que eu usei muito zero lactose, mas aí eu comecei a voltar a sentir muitas dores, muito desconforto. E aí foi quando a médica novamente disse pra mim, ou você corta de vez a lactose, ou você substitui por coisas de soja, né? Ou tenta diminuir mesmo, ou tenta cortar de vez, sabe? Então, novamente, fui rever minha alimentação, que aí eu fui totalmente pro leite de soja, sabe? Mas às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ai, Carol, eu fiz um bolo, eu usei leite, tem algum problema? Eu falei, não, como um pedaço, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Então eu vejo que tem gente que tem muita preocupação em cima de mim do que eu vou comer e eu fico assim, tá tudo bem. Se eu comer só um pouquinho, eu não vou passar mal. Então, festa de aniversário, eu fico lá tirando o glacê, assim. E as pessoas acham que eu, tipo assim, ai, se ela tá com nojo. E eu fico assim, não, eu não tô com nojo. É que se eu comer, eu vou passar mal aqui. Eu não quero passar mal. Aí a pessoa fica, tá, desculpa. Eu fico, não, tudo bem. Então, outro equilíbrio é a alimentação. Agora, desculpa. Eu acho que o último, que é o que muitas pessoas não levam muito a sério, é a parte mental da sua cabeça, da sua mente, que também precisa ser trabalhada. Ela também, a minha... Assim, falando, né? A minha primeira médica que me diagnosticou, ela era eu já dei a resposta. Ela era a minha primeira médica, né? Foi ela que me diagnosticou, foi ela que me deu essas instruções. Hoje eu já estou com outra médica, né? Porque essa primeira, hoje ela dá mais atenção às cirurgias, então eu fui repassada para outra médica. Mas essa primeira, ela falou, olha, você tem que trabalhar a sua mente. Então ela falou, procura um psicólogo, se você puder procurar um psiquiatra também no seu posto, porque você precisa trabalhar tudo isso. Não adianta, tipo assim, falar de alimentação com você, de exercício, mas essa sua mente não tá também preparada para isso. E na época eu já falava com um psicólogo, eu acho. Mas... na época eu já falava, eu acho, com um psicólogo. Não me lembro direito.
Não, acho que foi. É, foi isso mesmo. Eu acho que logo depois de um tempo eu voltei com um psicólogo e pedi um psiquiatra, né? Porque ela falou pra mim, ó, vai atrás, às vezes é bom você poder conversar, falar o que você tá passando. Foi. Eu procurei um psicólogo logo depois que ela me disse isso. É uma psicóloga que eu já conhecia, então eu só dei continuidade, algo que eu parei na época da pandemia. Então, foi uma conversa, né? Ela mesma falou isso. E aí eu fui atrás da psicóloga, e era uma psicóloga conhecida, e ela me disse assim, Carol, se você não cuidar daqui, aqui vai começar a sinalizar em outras partes do seu corpo. E ela falou, no seu caso, vai sinalizar na sua barriga. Sinalizou na sua barriga. Porque você não cuidou da sua mente. Cara, isso eu levo pra mim até hoje. Que se eu não cuidar daqui, realmente ela vai pra outro lugar. Entendeu? Pra ela mostrar, tipo assim, você não tá dando importância pra cá, então eu vou mostrar outro lugar pra que você comece a dar importância. E é verdade, gente, porque sabe quando as pessoas falam assim, nossa, fulano de tal tá tão nervoso, que, ela tá comendo muito, ou ela tá comendo de menos, ela foi lá no banheiro. Quantas vezes ela foi no banheiro hoje? Tantas vezes. Porque ela tá nervosa, sabe? Pessoas muito ansiosas. Então foi mais ou menos isso. E aí eu retornei, né, a rotina com o psicólogo, com a psicóloga, no caso, na época. Ela me ajudou muito, eu levo com ela no meu coração até hoje. E foi, assim, indo se conhecer, né? Conhecer essa nova pessoa que eu precisava ser, conhecer o que o meu corpo estava pedindo, porque nessa época eu percebi que eu me deixei muito, muito mesmo, sabe? Eu não prestava atenção em mim, eu literalmente me diminuía, eu me sentia inferior em tudo. Então, eu tento trabalhar ainda isso, porque é um dos pontos, né, que você tem que trabalhar. E não só falando pelo Crohn, gente. Isso daí é pela sua vida mesmo, se conhecer mesmo. Conhecer sobre a sua saúde, trabalhar a sua saúde, porque é uma balança no geral. É uma balança que você tem que manter. Então não adianta eu falar assim, Carol, mas você tem predisposição genética? Pode ser que eu tenha, que eu tenha tido. Mas tudo isso já estava meio que acontecendo, sabe? Eu me alimentava mal na época da faculdade. Eu estudava de noite, eu levava bolacha pra comer. Chegava, comia miojo, aqueles miojo pronto. Comia aquilo, tomava refrigerante toda semana. Não fazia exercícios. Não estava muito bem, né? De questão de saúde mental, não estava muito bem. Eu tentava parecer bem, mas eu não estava. Tanto que essa psicóloga, agora eu falei, eu comecei a passar com ela no meu primeiro ano de faculdade, porque eu comecei a ter muitas crises de ansiedade na época. E foi aí que começaram os sinais, né? E aí ela, né, foi até uma vez eu comentei com ela, nossa, eu tô passando muito mal. E ela falou, não, ó, toma tal coisinha que vai melhorar pra você. Então, quando eu retornei com ela, eu contei tudo aquilo. Eu falei, olha, lembra aqueles sintomas que eu tava tendo? Ela, sim. Eu falei, então, era Crohn. Eu descobri que eu tenho Crohn. E até ela ficou chocada, assim, nossa, então já tava acontecendo há algum tempo. Foi quando ela deu essa mensagem pra mim, né? De cuida da cabeça, pra a sua cabeça não mandar sinais pra outra parte do seu corpo. Então, mantenha um equilíbrio, tá? Sei que não é fácil, se você tá vendo esse vídeo. Nunca vai ser fácil, mas se torna mais leve com o tempo, sabe? Você poder conversar com pessoas que você sente que não vão te julgar, pessoas que querem te ajudar mesmo, tá? E avisando, no caso da minha psicóloga, aí sim eu realmente fui procurar falo privado, particular, né? É um pouco mais barato, consegui achar um lugar barato que eu conseguia passar com ela. Mas o restante foi totalmente no SUS, tanto que quando me chamaram para o psiquiatra, foi no SUS. Então, né, a gente conversou, ele introduziu a medicação, ele falou, esse aqui pra você dormir um pouquinho melhor. Esse daqui, eu não vou falar os nomes, tá? Não vou falar os nomes de medicação, mas, enfim, no final a gente diminuiu tudo. E hoje eu só uso somente, acho que é ansiolítico, né, que falam. Só uso somente um. Na verdade, só cheguei a usar 2, mas agora é só um só. Mas tem que ter, tá, o desmame, que a gente ainda tá tentando trabalhar isso. Eu não passo mais com o psiquiatra, porque ele me deu alta, então
O médico da família meio que conversa comigo toda vez que eu passo lá pra levar exames, enfim, renovar receita, essas coisas. Aí ele conversa comigo, e aí, como você tá? Aham, vamos tentar diminuir. Enfim, entendeu? É tudo um trabalho, é tudo uma equipe. Realmente uma equipe, a equipe do SUS. É você, o SUS, o médico, sabe? Tudo, tudo, tudo. Mas, enfim, eu acho que eu queria trazer essa questão da balança. Posso trazer mais vezes, posso entrar mais nesse assunto, mas esses 3 é o equilíbrio principal, tá? Então, é isso. Aí um próximo vídeo e esperamos. Falou, falou.